A paz do Senhor, querido. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre. Deus possa te abençoar nesse momento. E estamos aqui para mais uma aula, para mais um momento de aprendizado. Esse canal tem como interesse principal glorificar o nome do Senhor, te trazer conhecimento e também trazer crescimento espiritual para a tua vida. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal do Pastor Éder, nos ajude aí a promover esse canal para mais pessoas aí ser abençoadas. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você conhece aí nos seus contatos. E vamos lá, Deus abençoe, vai dar tudo certo, vocês vão me ajudar, amém? E vamos para a aula. Aleluia! Este trimestre nós estamos estudando esta lição aqui, pessoal. É a lição Betel Dominical, que está falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Aleluia! Que revista abençoada ali, escrita pelo nosso bispo Abner Ferreira, do nosso Ministério de Madureira. E ele, usado por Deus, escreveu aqui esta lição maravilhosa para nós. E hoje nós estamos na lição 8 e tem como título da lição A Unidade do Corpo de Cristo. Uma lição importantíssima, principalmente nas questões doutrinárias da nossa igreja. Os irmãos precisam entender e compreender esse assunto sobre a unidade do corpo de Cristo. E os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, nós vemos ali Paulo dando orientações, falando alguns assuntos aos Efésios, e não na vida prática, mas apenas doutrinando. Mas a partir do capítulo 4, Paulo vem trazer um estudo de vida prática, do dia a dia, de como os Efésios deviam se comportar, porque nos capítulos anteriores nós vemos ali a união entre judeus e gentios, Cristo morrendo na cruz, remindo judeus e gentios e trazendo para viver em um só corpo, em um só povo. E Paulo traz esse ensinamento maravilhoso, mas a partir agora do capítulo 4, Paulo ele pede aos Efésios, ele roga a Deus para que os Efésios vivam literalmente aquilo que Deus tinha preparado ao povo, aquilo que realmente seria a vontade de Deus para os novos cristãos convertidos em Jesus Cristo, que estavam aceitando o Senhor como Salvador e que agora deveriam viver uma vida praticante, porque não adianta a gente ter conhecimento, não adianta a gente dizer que é crente, dizer que é salvo, mas se a gente no dia a dia não demonstra, através das nossas atitudes, do nosso caráter, o verdadeiro cristãos que somos, todo o nosso conhecimento, todas as palavras que nós falamos caem por terra. Então é importante o nosso testemunho no dia a dia, a maneira como nós nos comportamos diante das pessoas, diante do mundo e até mesmo junto com os irmãos na unidade da igreja. Vamos para o texto áureo. Aleluia! Fique conosco até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair abençoado deste vídeo. Texto áureo. Assim nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Romanos 12, verso 5, marque aí. Verdade aplicada. A unidade do corpo de Cristo é dom de Deus, que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os objetivos da lição, vamos para o objetivo da lição. Primeiro, eu devo aqui ensinar acerca da unidade do corpo de Cristo. Segundo, eu devo aqui ensinar e falar sobre as virtudes do cristão chamado por Deus. Se você é chamado por Deus, esta mensagem é para você. Terceiro, devo ensinar aqui e apresentar o fundamento da unidade do corpo de Cristo. Nós podemos perceber que sempre que Paulo, ele, usado por Deus, pregava o evangelho, ele ali fundava uma igreja, deixava ali um obreiro para direcionar os trabalhos do Senhor. E mesmo de longe, Paulo não abandonava os irmãos. Paulo sempre estava tendo comunicação através de carta, através de pessoas. E Paulo ele escreve essa carta aos Efésios porque
Com certeza, irmãos. São questões que Paulo não escreveu em vão. Alguns problemas estavam tendo dentro ali da igreja do Senhor, os novos convertidos. Nós sabemos que pessoas que eram da circuncisão e não aceitavam que era incircunciso, mas ali, através do sacrifício de Cristo, pela pregação do apóstolo Paulo, todos ali foram unidos em um só povo, em um só corpo. Então, é natural que são várias pessoas, várias classes de pessoas que formam um corpo, mas nem todos pensam iguais, nem todos têm as mesmas opiniões, mas é necessário que para vivermos na unidade do corpo de Cristo, é necessário a gente abrir mão de algumas coisas, abrir mão das nossas opiniões próprias, para vivermos a unidade do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros que formamos um corpo em Cristo. Amém? Vamos para o texto de referência. Encontra-se aqui no Efésios 4, do 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos ler? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que fostes chamados. Eita glória! Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando agradar a unidade do Espírito. Eita palavra maravilhosa! Pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, por todos e em todos. Paulo está dizendo que Deus é sobre todos, por todos e em todos. Deus estava acima de todos, dos Efésios, ali que faziam parte daquele povo, judeus, grego, gentil. Deus estava sobre todos, Deus era por todos, Deus não estava defendendo somente uma classe, somente gentil ou judeu, não. Deus era por todos, porque agora eles faziam parte de um só corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça, e Deus é em todos, ou seja, todos aqueles que estavam aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, como na lição anterior nós estudamos, que estavam deixando Cristo habitar no vosso coração, estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus estavam recebendo Cristo no seu coração, e Deus estava habitando em todos. Então, o que Deus esperava do povo? Que o povo vivesse em unidade. Quando nós falamos em unidade, dá a intenção de coletividade, ou seja, de um grupo de pessoas que se une por um só propósito. Então, ali estava falando de unidade. Perceba que Deus ele trabalha na unidade. O poder de Deus é manifestado na unidade. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele disse assim, olha, ficai em Jerusalém. O que os apóstolos fizeram? Eles ficaram reunidos, ficaram ali juntos, em um só propósito. Eles ficaram ali esperando o cumprimento da promessa. E no dia que o Espírito Santo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, professor, ensine isso aos seus alunos que estão me assistindo, aprendam que Deus ele trabalha através da unidade. Deus não trabalha através da divisão, da discórdia, da desunião. Deus, ele trabalha através de mim, você através do corpo de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos primeiros 3 capítulos, o assunto tratado foi o aspecto doutrinário, e agora Paulo começa a discorrer sobre a vida diária, como eu expliquei para vocês. Nos primeiros 3 capítulos foi a questão doutrinária da igreja, mas nos últimos 3 capítulos de Efésios, Paulo está ali rogando a Deus para que o povo de Éfeso vivesse agora uma vida de prática, uma vida dia a dia, na presença de Deus, na unidade com o corpo de Cristo, e ali vivesse em união, porque Jesus ele veio para tirar a discórdia que havia entre judeus e gentios, e Jesus é considerado príncipe da paz, e por ser considerado príncipe da paz, Cristo trouxe a paz e uniu esses 2 povos em um só povo,
a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo estava rogando a Deus para que o povo entendesse verdadeiramente esta palavra unidade. Unidade, viver em coletividade, mas em um só propósito, agradar a Deus. 1.1, apelo de Paulo é para que os cristãos que já possuem determinado nível de vida com Deus se aproximem cada vez mais de Cristo e vivam de acordo com a vocação em que foste chamado. Aleluia! O apelo de Paulo é para que vivamos em conformidade com aquele a quem pertencemos e servimos, buscando agradá-lo ele em tudo. Então, o apelo de Paulo, vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa nasce no Evangelho, já é filho de cristão, já está na igreja, está ali já habituado com o corpo de Cristo, e agora uma pessoa novata que chega e entrega a sua vida a Jesus, e esta pessoa agora também vai fazer parte do corpo de Cristo. Então, eu que já tenho mais um pouco de experiência espiritual, que já estou habituado ali com o ambiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agregar esse novo irmão, essa nova irmã que está chegando, porque nós somos um corpo em Cristo, a fim de agradar a Deus. Então, nós temos que buscar a unidade, porque Deus nos chamou para viver em unidade. Então, nós temos que agregar ali as pessoas novas que estão chegando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Vamos para o ponto 1, tópico 1.2, andando de acordo com a vocação. Aleluia. Pega essa aí. Quando uma pessoa ingressa em uma sociedade ou fraternidade, tem de cumprir determinadas obrigações e viver de acordo com as regras. Caso não viva assim, ele frustra os fins da sociedade. O que o escritor está querendo trazer para nós aqui? Que vamos supor um clube que tem os seus associados. Toda associação tem suas regras, tem suas diretrizes, tem ali seus estatutos, que quando eu quero fazer parte deste novo clube, desta nova associação, eu tenho que assinar um termo, eu tenho que me adequar às diretrizes que regem aquele ambiente. Se eu entrar naquele lugar e ali não cumprir as regras, eu vou estar ali tirando ali, na verdade eu vou estar ali me tornando uma pessoa que vai trazer um certo desconforto, uma pessoa que vai trazer uma mancha para aquela entidade, uma pessoa que vai trazer descredibilidade para aquela entidade. Então, quando nós trazemos isso para a igreja, para o corpo de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos que andar de acordo com a vocação que fomos chamados. Agora nós somos salvos, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas em Cristo que temos agora uma vocação. Nós não podemos mais andar como nós andávamos no passado, aquilo que nós praticávamos, porque nós agora fazemos parte de uma entidade, nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu, e a qual as pessoas estão de olho em nós, as pessoas estão de olho para ver se nós vamos ferir alguma diretriz, alguma regra da associação. Então, nós como cristãos, nós somos observados. Então, nós temos que tomar cuidado, igreja, para a gente não trazer descrédito à igreja do Senhor. É por isso que muitas denominações, até muitas congregações estão caindo em descrédito, muitas igrejas em outros países estão caindo em descrédito. Eu espero que aqui no Brasil muitas pessoas têm compromisso com Deus, mas muitas igrejas estão caindo em descrédito porque as pessoas estão querendo viver da sua própria maneira, não cumpre regra, não cumpre mandamento, não cumpre doutrina, e quando a coisa começa a apertar, diz, eu vou procurar uma outra congregação, porque lá essa congregação vai dar certinho com o meu jeito. Não é desta forma que você tem que agir, você tem que ficar onde você está, você tem que orar a Deus, você tem que buscar no Senhor para que o Senhor te capacite para você viver ali na unidade do corpo de Cristo e ali ter comunhão com os irmãos, com a igreja e passar a cumprir as diretrizes que a palavra de Deus determina que nós venhamos assim a fazer. Então o desígnio de Deus é que todos os homens e todas as nações se tornem um em Cristo. Aleluia. Então quando eu faço parte de alguma denominação, uma igreja,
Eu tenho que entender que o meu propósito ali, a minha vocação é tornar um em Cristo. Ali eu não sou melhor do que ninguém, ali eu não sou mais rebaixado que ninguém, ali eu sou um membro do corpo de Cristo, ali eu tenho a minha importância dentro deste corpo, porque eu fui chamado, eu fui vocacionado por Deus. Então eu tenho que saber, eu tenho que entender qual é a minha vocação, qual é a minha função como membro deste corpo, onde Cristo é o cabeça. Então, o meu desejo é que você que está me ouvindo, peça a Deus para que Deus venha estar lhe direcionando, venha estar lhe revelando qual é o seu chamado, qual é a sua vocação dentro do corpo de Cristo, dentro da unidade da igreja. Aonde você se encaixa melhor, onde que Deus pode te usar de maneira melhor, aonde que você tem facilidade para lidar com algo dentro desta entidade chamada igreja, dentro deste povo que vai morar no céu, o que você tem que fazer para somar, para viver na unidade, não dividindo as coisas, não reclamando, não murmurando. Tem pessoas que não faz nada e ainda julga e até mesmo murmura contra aqueles que fazem e fica ali perseguindo. Não, isso não é papel de cristão que vive unidade. As pessoas têm que viver em um só propósito, fazer essa entidade a cada dia ter mais crédito, para que outras pessoas sintam desejo de fazer parte da igreja do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ponto 1, tópico 1, ponto 3. Eita, já vai acabar o primeiro tópico. Aleluia. Andando de maneira digna. Aleluia. A igreja é o complemento de Cristo. Ela representa seu corpo, suas mãos, seu pé, sua voz, para levar o seu propósito e cumprir-se nesse mundo. Para tanto, aleluia, perceba aí, para tanto, Cristo ordena e age para que os membros de seu corpo estejam unidos numa só comunhão e conheçam e experimentem o seu amor ilimitado. Então, nós temos que entender que nós, como membro do corpo de Cristo, um é a mão, outro é o pé, porque nós somos a revelação do Cristo invisível, nós somos a revelação de Cristo na terra, então nós somos representantes de Cristo. Então, eu sou a mão que vai estender para ajudar uma pessoa, eu sou os pés que vai levar ali uma mensagem para a pessoa, eu sou a boca que vai falar, que vai abrir meus lábios para que eu possa pregar o amor de Deus para o pecador. Eu sou a roupa que eu visto, eu faço parte do corpo de Cristo. Então, tudo ali é uma unidade, todos nós somos uma unidade dentro deste corpo. Nós somos um membro dentro desse corpo. Então, cada um de nós é uma parte, aleluia, no corpo de Cristo, onde cada um tem a sua função. Cada um tem que saber aonde ele tem que atuar para que esse corpo venha andar aí, em unidade, aleluia, em afinidade. Porque quando tiver unidade, aí a igreja é uma igreja abençoada, a igreja é uma igreja fortalecida, porque vai estar andando em unidade e vai compreender o verdadeiro sentido da coletividade. Entenda, você não precisa ser igual a todo mundo, mas você, por causa do propósito que você foi chamado, você tem que se adequar ali no corpo de Cristo, na sua igreja, onde você congrega, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o segundo tópico. As virtudes produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ver as virtudes aqui produzidas pelo Espírito Santo, porque nós, como seres humanos, nós somos dotados de incapacidade, nós somos dotados de imperfeições, nós temos a velha natureza andâmica que diariamente tenta se manifestar em nós, mas nós somos fortalecidos em Cristo todos os dias, aleluia. O Espírito Santo de Deus nos ajuda e Deus ele manifesta o seu poder através do Espírito Santo com os dons, porque esses dons é que vão nos dar força, vão nos dar capacidade para suportar, aleluia, as provações, as dificuldades, porque sabemos que dentro do corpo de Cristo nem tudo é mil maravilhas, sempre nós vamos ter um problema aqui, um problema ali, várias igrejas que tiveram problema, o apóstolo Paulo teve que escrever carta, teve que escrever palavras, às vezes, muitas vezes duras, para os membros, para as igrejas, mas se fazia necessário, porque sempre vai haver conflito, dificuldade, mas nós temos que ter a convicção de que Deus ele pode nos capacitar através do Espírito Santo
a viver de acordo com a vontade do Senhor, a viver de acordo com aquilo que Deus quer para a sua igreja, viver na unidade. Então, o tópico 2.1 é falar sobre mansidão e humildade. Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Então, à medida que eu deixo o Espírito Santo de Deus habitar dentro de mim, aí eu tenho a capacidade de colocar para fora a mansidão, a humildade de Cristo que habita dentro de mim. Aleluia. Porque ser manso, aleluia, mansidão é você ter a capacidade de não deixar contaminar-se com o que está acontecendo lá no exterior, lá fora, mas não deixar o externo atrapalhar o interno, que é aqui dentro da unidade do corpo de Cristo, ou até mesmo problema que nós encontramos no dia a dia, possa nos fazer vir trazer alguns confrontos dentro da casa do Senhor. E muitas vezes nós somos levados a ter alguns atritos com alguns irmãos, que aqui Paulo está escrevendo é para a igreja, irmão, não é para pessoas que não eram crentes, não, aqui é para a igreja do Senhor. Então, dentro desse contexto de dificuldade, de convivência entre um cristão e o outro, temos que entender da unidade, que nós somos um só em Cristo, e temos um só propósito, uma só vocação, e agora nós temos que pedir a Deus que nos dê esse espírito de mansidão. O que é essa mansidão que aqui o escritor está dizendo? Mansidão é você ter a oportunidade de se vingar de uma situação, de algo que alguém te machucou, te feriu, e você ali, entende que Deus está no controle de todas as coisas e que você não vai se vingar. Então, mansidão é você ter a capacidade de desenvolver, através dos frutos do Espírito Santo, esse poder de não se vingar, mesmo quando você tem todas as circunstâncias favoráveis para que você venha se vingar daquela pessoa. Às vezes a gente imagina que o forte é aquele que xingou, é aquele que bateu, é aquele que brigou, é aquele que foi lá e falou, fez acontecer. Não. O forte é aquele que tem a capacidade, que tem a oportunidade de se vingar, de dar a volta por cima, de esfregar a cara do camarada no muro, de jogar ele na lama e dizer assim, eu que venci. Não. Mas esta pessoa que ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Professor, o que é longanimidade? Aleluia. Longanimidade é ter longo ânimo. É mesmo diante das circunstâncias, das situações, você ser uma pessoa que mesmo assim não vai desanimar. É uma pessoa que tem longo ânimo, uma atitude, aquela pessoa que tolera o desconforto, que tolera a afronta e não sente vontade de revidar. Ela é muito parecido com o fruto da mansidão. Então, ela é a capacidade da pessoa tolerar o desconforto dentro da entidade, o desconforto dentro ali do corpo ali, da igreja de Jesus Cristo, porque vão vir situações em que dá vontade de chutar o balde, dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade de ir embora, dá vontade de não ir mais para a igreja, dá vontade de não olhar na cara mais daquele irmão, daquela irmã, mas nós temos que pedir a Deus esse espírito longânimo, esticar ao máximo, tanto que nós não damos mais conta, mas esticar ao máximo para procurar não ter contenda, não ter confusão, não ter divisão dentro da igreja do Senhor. Aleluia. E ser paciente é ter a capacidade de suportar, ser contrariado, ter contradição, os vários inconvenientes ou testes que surgem no nosso relacionamento com os outros. Irmãos, glória a Deus quando você é afrontado, quando você alguém te contradiz, muitas vezes não concorda com a tua opinião, com o teu ponto de vista, aleluia. Você está passando por um teste, você está sendo testado para ver se realmente você é uma pessoa paciente, se você é uma pessoa ali longânima, uma pessoa que, mesmo diante das afrontas, é uma pessoa que ela está equilibrada espiritualmente, ela tem equilíbrio espiritual. Então, as circunstâncias que vão surgindo ao nosso encontro, elas servem sim de base, elas servem sim de instrumento para o nosso crescimento espiritual. Quantas afrontas Cristo passou, quantas humilhações Cristo passou, mas ele não revidou. Isso fez ele crescer espiritualmente, isso fez ele ser até hoje adorado, ser glorificado, tanto no céu como na terra. A palavra de Deus diz que Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará,
toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo que veio para morrer por nós. Então, quando você suporta, quando você não revida, quando você consegue esta bênção de não revidar a tudo, você passa a ser mais abençoado, você passa a viver em paz. Você entende que a pessoa que está te magoando, está te ferindo, é ela quem está ferida, é ela que precisa ser tratada, não você. Porque você ali suportou, você não tem raiva, você não tem ódio, você, pelo contrário, você tem pena dessa pessoa, você quer que ela mude, você quer que ela seja uma pessoa que vai cooperar ali na unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Então, meu desejo é que você, aluno, você, professor, você, coordenador, que ainda não é alcançado pela longanimidade de Deus, que você venha receber esse fruto do Espírito na sua vida. Amém? Vamos para o tópico 2.3, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia. A unidade espiritual aqui indicada é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja e para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados. Aleluia. Aqui o tópico 2.3, a gente falar que a unidade é o vínculo da paz. Então, quando a igreja ela tem unidade, quando a igreja ela está alinhada, quando os irmãos vivem em um só propósito, é uma igreja sadia, uma igreja que espiritualmente ela é uma igreja que tem saúde. E automaticamente quem tem saúde, ele tem felicidade. Quando a pessoa está enferma, ela está doente, ela não tem ânimo para nada, ela fica triste, ela é natural, porque o corpo aí está sentindo dor. Mas quando este corpo está alinhado, quando os membros estão dando um só propósito, é uma igreja saudável, aleluia, glória a Deus. Que os irmãos venham entender que nós precisamos promover a saúde espiritual da igreja, tentando a cada dia manter a unidade do corpo de Cristo, porque essa é a vontade do Senhor. E a exortação é para que Paulo exortava para que os leitores vivessem amor na unidade seguida por uma descrição dessa unidade. Então, depois que os cristãos de Éfeso aprendessem sobre os fundamentos do amor de Deus, era importantíssimo eles manter, aleluia, essa comunhão, manter esse vínculo através do Espírito Santo, que é a paz, que a unidade traz a paz de Deus para nossas vidas. Então, uma igreja que não tem unidade é uma igreja doente, é um povo que vive sem contenda e confusão, a obra não cresce, as almas não se convertem, as pessoas não têm maturidade espiritual e tudo começa a dar errado, e é uma igreja que precisa andar de acordo com a vontade do Senhor. Mas o meu desejo é que o Senhor, Ele, através de muitos homens e mulheres de Deus que têm maturidade espiritual, leve esse entendimento a muitos e muitos irmãos que ainda não têm essa maturidade espiritual diante de Deus e nem sabem como se comportar diante do corpo, diante da igreja de Cristo. Então, você que está me ouvindo, você que tem mais experiência espiritual, você que é mais maduro na fé, quando você vê uma situação dessa, não vai incentivar a pessoa, não. Você vai ser uma pessoa que vai ser um pacificador, vai ser um mestre usado por Deus para que a igreja de Cristo venha crescer a cada dia em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o ponto 3, tópico 3, aleluia. As bases da unidade do corpo de Cristo, aleluia. A unidade da igreja está fundamentada na ação de 3 pessoas da Santíssima Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Então, as bases da unidade do corpo de Cristo estão baseadas em 3, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas dos 3, eles são um só, aleluia. Eles agem em conformidade um com o outro, eles agem em alinhamento, eles agem em comunhão ali um com o outro. É um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Então, não há divisão na Trindade, não há uma contenda, não há uma separação. Os 3 produzem um só e que se transforma em unidade. Então, se não há contenda no Pai, no Filho e no Espírito Santo, então essa é a vontade de Deus, que a igreja
do Senhor, que a igreja que ele comprou com o seu alto preço de sangue, seja modelo, que essa igreja ela também aprenda a viver unidade. Porque o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Pai, o Espírito Santo não é maior do que o Pai nem do Filho. Os três são um só e trabalham para que vivam sempre unidade, para que a igreja do Senhor seja abençoada. Amém? Tópico 3.1, um só corpo e um só espírito. O corpo único do qual Paulo se refere aqui é certamente a igreja composta por gentios e judeus. Lembra que eu falei que a igreja é composta por gentios e judeus, circuncisão e incircuncisão? Então, são pessoas que pensavam totalmente diferente um do outro, pessoas que tinham problema diferente, pessoas que vieram de comunidade diferente, judeus de um lado, gentio do outro, e agora, através da cruz de Cristo, tornam-se um só corpo em Cristo, que é o cabeça de todos. Então, a proposta de Deus aos salvos é que eles vivessem em um só pensamento, em um só espírito, na qual Paulo se refere que a unidade é devida ao único Espírito Santo que habita nele e que o anima. Aleluia. Então, essa unidade entre gentios e judeus, essa união, só foi possível por causa da interferência do Espírito Santo, por causa da vontade de Deus que se manifestou, porque as pessoas abriram espaço para que Cristo entrasse nos corações e o Espírito Santo trouxe a unidade, trouxe paz, trouxe ali comunhão, ali tanto para judeus como para gentios. Agora não tinha mais divisão entre judeus e gentios, todos eram um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que essa seja a igreja que esteja se preparando para morar com Cristo no céu. Uma igreja que não seja grego, não seja judeu, não seja gentil, mas uma igreja que seja membro de um só corpo de Cristo. Não importa se eu sou de um estado, se eu sou de outro, se eu sou de outro país, o que importa é que aonde eu estiver, eu faço parte do corpo de Cristo, independentemente do lugar, independentemente da cultura. Se eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu agora faço parte deste povo que tem um só pensamento, em uma só unidade, aleluia, porque nós vamos morar em um só céu, que está aguardado para nós, porque Cristo prometeu, e um dia Ele disse que estava indo preparar lugar para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos juntos. Então, não vai ter dois céus, então nós temos que aprender a viver em unidade aqui na terra. Nós temos que aprender, aqui é uma escola, onde nós estamos nos preparando para viver eternamente na glória com Cristo, ali onde vai haver só um só povo que vai glorificar e vai exaltar o nome do Senhor dia e noite. Aleluia. Da mesma forma que o meu corpo é impulsionado pelo Espírito que há dentro de mim, Espírito humano, da mesma forma é o Espírito Santo. Ele impulsiona, aleluia, ele vive dentro de cada um de nós, do corpo de Cristo, e impulsiona a igreja do Senhor a viver em unidade, a viver em comunhão com todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3.2. Uma só esperança, um só Senhor. Aleluia. Como há uma só fé, há uma só esperança e um só Senhor. O apóstolo aqui se refere à esperança para o qual fomos chamados, unidos em um corpo, em um espírito. Jesus Cristo é o cabeça, corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. Sem unidade, sem unidade coordenada, os membros não funcionam nada bem, pois um depende do outro e todos dependem do cabeça que é Cristo. Aleluia. Irmãos, aqui o escritor está dizendo que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, onde cada membro, um precisa do outro. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Então, todos aqui que fazem parte deste corpo são membros. E como membro, um precisa andar alinhado com o outro. Um precisa andar de acordo com o outro. Um depende do outro. Imaginou se eu falasse para a mão, não pega comida para pôr na boca, como é que eu iria conseguir comer? Se a perna falasse para mim, hoje eu não vou andar, para a cabeça, como é que eu ia me locomover? Então,
Um precisa do outro. Imagine se os olhos falassem, hoje eu não vou mais enxergar. Como é que eu iria conseguir ver para não cair no abismo? Então, um depende do outro. Para esse corpo funcionar, todos os membros precisam estar alinhados. Todos os membros precisam estar de acordo um com o outro. Porque se um membro desalinhar dentro do nosso corpo humano, é natural que nós vamos desenvolver doenças. Doenças malignas, doenças incuráveis. Por quê? Porque um membro resolveu andar desalinhado do corpo. Então, assim como Cristo é o cabeça e nós temos que andar alinhado com Cristo, assim também nós devemos andar alinhados uns com os outros, membros do corpo de Cristo. A igreja do Senhor precisa andar alinhado. Desse modo, não pode haver igreja sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental dentro dessa unidade, porque um corpo não pode existir sem o Espírito Santo de Deus. Desse modo, não pode haver igreja. A igreja só existe hoje na terra por causa da atuação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo de Deus que age, que atua dentro deste corpo para que haja unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, e a igreja seja uma igreja sadia, uma igreja que está se preparando como noiva do Cordeiro para ir morar com Cristo no céu. Tópico 3.3. Uma só fé, um só Deus e Pai de todos, aleluia. A Bíblia destaca vários tipos de fé. Fé para ser salvo, fé como dom do Espírito, mas Paulo aqui se refere a uma fé no que diz respeito de crermos que fomos chamados para viver em uma unidade, em uma só fé, em uma só esperança, de termos a convicção de que temos que acreditar em uma só doutrina, e em um só Deus que é Pai de todos. Então, aqui nesta palavra, a fé que unia o povo de Éfeso, era uma fé na qual eles tinham que andar em conformidade, em unidade. É a fé que unia um ao outro, em uma só doutrina, aleluia, em um só Deus, tanto judeus quanto gentil. O que está acima de todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é por todos. Deus seja louvado, porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus é por todos e Deus é em todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que estamos chegando ao final desta lição, que algumas dúvidas que você tinha em relação a este assunto possam ter sido sanado. Nós não temos a última palavra nesse quesito, é um vídeo ao vivo, então é normal que a gente dá uma gaguejada, lá dá uma saída fora do assunto aqui, mas é natural. Nós estamos aí para aprender, nós estamos aí para também ensinar, nós estamos aí para fazer a vontade do Senhor e saber que Deus ele tem algo grande para nós, tem algo poderoso que é para nós poder viver em unidade. Então, meu desejo nesta hora é que você aprenda que você precisa um do outro, que você depende um do outro, que nós dependemos de Cristo e que eu tenho que amar os meus irmãos, independente do modo como eles se comportam ou como eles se direcionam até mim. Eu tenho que amar a todos, eu tenho que suportar uns aos outros, porque eu preciso ter comunhão com a igreja. Eu não preciso mudar de congregação, eu preciso orar a Deus para que Deus me dê força para me suportar e ajudar aquelas pessoas que ainda estão fracas na fé, aquelas pessoas que não entendem a verdadeira vocação e para que foi chamada. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa manifestar o seu poder na sua vida e que em nome de Jesus nós possamos trilhar um só caminho para o céu, que é a glória do Senhor que nos aguarda. Amém? Antes de terminar esse vídeo, eu quero te agradecer por ter assistido até o final, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se você não se inscreveu lá no início, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, faça algo aí pelo reino de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito mais, em nome de Jesus, e até a próxima aula, amém?